Muito bem, irmão. Deus abençoe. Muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler dois textos. O primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Agora deixa eu perguntar, o som está chegando bem para quem está aí atrás? Está jóia? Obrigado. Está dando para entender bem? Obrigado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. E nós vamos ler também, paralelamente, Apocalipse 3:11. Então, quem já achou aí 2 Timóteo 2:15, e depois vamos para Apocalipse 3:11. Pode ficar tranquilo, nós vamos terminar no horário, tá bom, irmãos? Está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. São esses dois textos que eu queria meditar nesta manhã com os irmãos. Vamos orar. Feche os seus olhos, peça a Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo nesta manhã. Fale comigo, Senhor, porque eu quero ser revestido do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aqueles que estão em casa me assistindo pela rede social, que está aí no seu lar, se você está dirigindo e assistindo essa ministração, encoste o seu carro em algum lugar e ore neste momento. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor, porque só Ele é a resposta, só Ele pode operar. Ele disse na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Não há homem, não há demônio, não há nenhum espírito, não há anjo, não há ninguém que possa impedir quando Deus está operando. Aleluia! Não há grande nem pequeno. Aleluia! Não há homem importante ou menos importante. Ninguém pode impedir quando Deus está operando. Aleluia, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesta manhã. Que a graça, que a unção, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que a tua graça, que o teu poder, que a manifestação da tua glória seja derramada sobre o teu povo nesta manhã. Senhor, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, me guarda, Senhor, de falar alguma coisa que não venha de ti. Não me deixe falar de mim mesmo. Não me deixe falar, Senhor, aquilo que não vem de ti, mas que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, possa encher as nossas vidas e abençoar aqueles que também nos assistem em casa, no carro, ó Senhor, em qualquer parte onde eles estejam, que também as suas orações, os seus pedidos sejam atendidos e que o Senhor possa falar ao coração de todos. Opera milagres, opera maravilhas, salva, cura e liberta. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.
antes que você se assente, quem estiver desse lado, manda uma bênção lá para o outro lado. Quem está lá atrás, manda uma bênção aqui para frente e fala assim: paz seja convosco aí, irmão que está aí atrás. Paz seja convosco, Deus abençoe. E podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Muito bem. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta no assunto aí, no texto que nós acabamos de ler, você poderá fazê-lo para acompanhar o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que é super importante. Eu quero falar para vocês, o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para todos nós, e quem recebe primeiro é o pregador, né? Deus fala primeiro com o pregador, né? Deus já falou para mim, agora eu vou passar isso para vocês. Então nós queremos falar nesta manhã sobre as 5 áreas da nossa vida que são mais atacadas por Satanás. Então você já vê que o assunto é de suma importância. As 5 áreas da vida que Satanás mais ataca. E nós pegamos um texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, essas 5 áreas da nossa vida, que nós possamos até chamar de pilares, colunas que mantêm a nossa vida de pé ou em pé, elas precisam ser bem guardadas. Então guarde, vou até acrescentar aqui por conta própria, mas não é acrescentar no sentido de aumentar, mas no sentido de facilitar o entendimento. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse bem é por minha conta. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Antigamente as cidades eram construídas sobre montes. Com qual finalidade? Porque antigamente havia muitas guerras, muitas pessoas invadiam cidades para poder pegar alimento, pegar as criações. Então as cidades eram verdadeiras fortalezas, muralhas que dava para passar um caminhão em cima, igual a muralha de Jericó, por exemplo. Tinha até casas no muro da cidade. Raabe morava no muro da cidade de Jericó, para você ver as fortalezas que eram a cidade. E em cada ponto estratégico havia uma guarita, uma espécie de torre, onde ficava o atalaia. O atalaia era o vigilante. Então quando eles viam, as cidades era tão alta, que eles tinham uma visão assim de 360 graus. Onde eles vissem poeira subindo, o atalaia tinha que dar o sinal. Falou: gente, estou vendo uma poeira lá em cima, lá na volta do morro, e parece que tem um exército inimigo aí se aproximando. Aí ele toca a trombeta, a cidade inteira já começa a ficar aposta, alerta, para poder defender a sua cidade, a sua casa, seus filhos, sua família. Então, guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E essas 5 áreas que nós vamos tratar, ela fala da primeira área, espiritual.
Segunda área, emocional. Terceira área, social. Quarta área, familiar. E quinta área, mental. Então nós vamos tratar desses 5 pilares da nossa vida, onde Satanás mais promove o seu ataque. Muito bem. Aí você me pergunta assim, o que tem o livro, o texto de Apocalipse, tudo bem, 3:11, eu tenho que guardar essas áreas da minha vida. Eu tenho que guardar a minha vida espiritual, eu tenho que guardar a minha vida emocional, eu tenho que guardar a minha vida social, eu tenho que guardar a minha família, eu tenho que guardar a minha mente. Agora, o que tem a ver, Timóteo? Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Por quê? Esse texto, a razão desse texto, porque é esse texto que mostra para nós, é a nossa base, é a nossa bússola, é o nosso norte, que vai fazer com que nós defendamos a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida social, a nossa família e a nossa mente. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele diz assim, já mudou aqui o vento já, deixa eu voltar aqui no texto. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, às vezes a pessoa fica preocupada assim, existia até antigamente um hino que era cantado na escola bíblica dominical, que esse hino era os nomes dos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então você cantava esse hino e gravava bem cada livro, onde estava e qual a sequência deles, né? Eu até esqueci a música a música, porque a letra é os hinos, é os livros da Bíblia. Mas a musiquinha, para você pegar o ritmo ali, você tem que aprender. Então, às vezes a pessoa fala assim, manejar bem a palavra da verdade, não seria saber onde está Gênesis, saber onde está Êxodo, onde está o Pentateuco, quem escreveu o Pentateuco, onde estão o livro dos reis, dos juízes, onde está Apocalipse, onde estão os evangelhos, seria isso? Não, uma pessoa pode conhecer isso aí e não manejar bem a palavra da verdade. Ele conhecer, falar assim, irmão, abra 1 Tessalonicenses, ele rapidinho vai lá e abre e acha. Manejar bem a palavra da verdade inclui essa prática, mas também saber aplicar a arma certa para o ataque que está vindo naquela determinada área. Por exemplo, você está sofrendo um ataque na mente. Satanás quer destruir a sua mente, como está hoje aí, mas não vamos adiantar a coisa não, vamos pé por pé. Satanás está promovendo um grande ataque na mente da pessoa. Aí ele vai lá num texto que não tem nada a ver com o que ele está sofrendo. Ele vai, por exemplo, vou pegar aqui, e o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Mas a mente dele que está sendo bombardeada. Então ele precisa pegar um texto que ele vai combater esse ataque mental.
Se a sua família está sendo atacada, você não vai pegar o texto lá que se quando passares pelo rio eu te ajudarei, quando passares pelo fogo eu te ajudarei, eu estarei contigo, o fogo não te queimará, a água não te afogará. Não está falando de família, está falando da sua vida individual. Você está entendendo, irmãos? Aí as pessoas às vezes, sem saber esse manejamento da palavra, causa nele uma frustração. Eu invoquei todos os textos da Bíblia e não adiantou. Mas por quê? Porque nós temos que aprender a manejar bem a palavra da verdade. Quando Paulo fala aqui para Timóteo, preste bem atenção, para Timóteo, que ele deve manejar bem a palavra da verdade, aí você vai no contexto. Contexto é tudo que vem antes e depois do texto que você está lendo. Então, quando eu vou no contexto, eu vou para o 16, que diz assim: mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses, ou seja, dos falatórios profanos, a palavra desses roerá como gangrena. Gangrena é uma doença que não dá tempo da pessoa tomar remédio. Ela apodrece o corpo, aí não tem remédio, tem que ir cortando o corpo da pessoa. Se gangrenou o pé, não tem tratamento, tem que cortar o pé. E se a gangrena ela passou acima do corte, não cortou a tempo, aí ela continuou subindo, e tem que cortar em cima, e vai cortando, porque não dá tempo. Então, olha o que Paulo está falando aqui: porque a palavra desses, os falatórios profanos, roerá como gangrena. Aí ele cita pessoas que agiram assim, olha, entre os quais são Himeneu e Fileto. E ele esqueceu não, ele colocou aqui um outro aqui, Alexandre, que faltou aqui, Alexandre, que está em outro texto, Alexandre, e parece que está no 1 Timóteo, que ele mandou 2 cartas para Timóteo. Ele fala de Himeneu, Fileto e Alexandre. Então vamos lá. Paulo está falando para ele assim: olha, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então Paulo está encorajando Timóteo a enfrentar as dificuldades, as adversidades que vêm externamente e as adversidades que tem no interior do corpo de Cristo, que é pior do que aquela que vem de fora. Porque o que vem de fora, você já está alerta, que é os atalaias que estão lá nas torres, nas guaritas, alertando para poder você ficar atento com a chegada do inimigo. Mas o que tem, o ataque que vem por dentro, ele é inesperado. Você não vem para a igreja armado contra quem vai sentar do seu lado. Você não vem, quando eu falo armado aqui, não é com revólver, não é com espada, não é com nada. Você vem assim, com o pé atrás. Está entendendo? Com o pé atrás.
Você não vem, você vem, olha, eu vou encontrar com os irmãos, vou encontrar com o corpo de Cristo, eu vou encontrar com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, e juntos nós vamos cultuar a Deus. Então, agora Paulo fala assim, olha, para Timóteo, cuidado com Himeneu, cuidado com Fileto, cuidado com Alexandre. Quem é Himeneu? O que fez Himeneu? Esses três atacaram Paulo em Éfeso, combateram Paulo duramente com heresias. Você está dando para entender, irmãos, que às vezes a pessoa pensa que alguém pensar diferente de você, ou pensar diferente em alguma coisa, isso não tem nenhuma importância. Isso não tem nenhuma importância? Tem. Porque é uma heresia. O que é heresia? Heresia é aquilo que fere, aquilo que choca, aquilo que acrescenta, aquilo que subtrai aos ensinamentos da palavra de Deus. Eu quero passar para vocês aqui uma palavra, talvez eu use ela mais para frente, do pastor Paul Washer. Paul Washer. Ele diz assim: o que importa é o que as Escrituras ensinam e não o que nós acreditamos ou o que nós pensamos. O que importa é o que as Escrituras ensinam. A minha opinião não vale nada. O meu achar não vale nada. O que vale e o que importa é o que a Escritura ensina, e não aquilo que eu acredito. Está dando para você entender? Paul Washer escreveu isso aí. Então, Himeneu, ele frequentava a igreja de Corintos. Naturalmente, ele era um líder na igreja de Corintos. O que Himeneu fez? O que o Alexandre fez? Paulo fala assim, olha, cuidado com o Alexandre, porque ele me causou muito mal. Muito mal. Tem gente que é tóxica. Tóxica. E às vezes ela está com capa de ovelha na igreja, mas é um lobo, é uma loba em capa de ovelha. Então ele fala para Timóteo, olha, a palavra desses homens profanas roerá como gangrena. Aqui nesse texto ele fala Himeneu e Fileto. E no outro, 1 Timóteo, ele fala de Himeneu outra vez e de Alexandre, o latoeiro. Latoeiro é aquele que mexe com latas. Talvez ele fazia copo de latas ou alguma coisa assim. Antigamente eles pegavam aquelas latinhas, punham a alça, faziam uma caneca de lata, né? Eu já tomei muita água em caneca de lata, talvez você tenha visto isso por aí. Latoeiro, Alexandre ou latoeiro, ele fala assim, ó, cuidado com o Alexandre o latoeiro, porque ele me fez muito mal. Eu imagino o mal que ele causou com Paulo para ele falar nesse tom. E cuidado com Himeneu e Fileto. Quem é Himeneu? Frequentador da igreja de Corinto. E o que ele fez? Ele abusou da própria
esposa do seu pai. Dentro da igreja. Ele abusou da esposa do seu pai. Paulo, quando usa esse termo, a impressão que se dá é que essa pessoa, porque ele não fala assim, ele abusou da própria mãe, mas ele abusou da esposa do seu pai. E aí a igreja teve isso como ficaram todo mundo numa boa. Estou falando aqui a linguagem aí muito usada para entender. Todo mundo ficou assim. Talvez alguns ficaram meio, puxa vida, teve coragem de fazer isso? Mas não tomaram nenhuma providência. Aí Paulo, quando ficou sabendo, ele falou, olha, o que eu estou ouvindo de vocês? O que está vindo para mim disso aí? Então, olha, eu já tomei a decisão aqui. Reúna a voz e o meu espírito, e o tal que fez isso aí, abusar da própria esposa do seu pai, que ele seja entregue para Satanás. Lá na primeira carta, ele fala assim, olha, cuidado com Himeneu e Alexandre, os quais eu já entreguei para Satanás. Está dando para você entender? Porque aí na sequência da primeira carta, ele fala assim, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquilo que não foi tirado antes, foi deixado, vai levedando, vai contaminando tudo. É o que hoje chegou. Por que não se tira o herege do meio das igrejas? Porque ele já está preso com o outro. Se você me tirar, eu jogo os seus podres para fora. Aí então vai mantendo o Alexandre latoeiro, vai mantendo o Himeneu adúltero e também estuprador dentro da igreja. Por quê? Porque não foi cortado antes. Está dando para você entender? Não foi cortado antes, foi dando corda. A pessoa faz uma lenha aqui, vamos falar bem claro, faz uma lenha no lugar, ao invés dele ser corrigido, ele é transferido para outro lugar, onde ninguém conhece, nem sabe o que ele fez. Aí daqui a pouco, ele está fazendo a mesma coisa lá do outro lado. Aí depois tira de lá, quando descobre, tira de lá, põe em outro lugar. E ele vai assim, destruindo as almas do reino de Deus. Herege, pedófilo, adúltero, ele está contaminando o corpo de Cristo. Então Paulo fala com Timóteo, apresente-se a Deus como obreiro que maneje bem a palavra da verdade, porque você é um pastor jovem. Cuidado com o Himeneu, com o Fileto, com o Alexandre, porque são hereges. Eles são hereges. Então o que você tem que fazer? Combata o bom combate. Combata o bom combate. Aqui, olha, tá, eu vou até colocar para você ver. 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Ou seja, defenda o seu chamado. Proteja o seu chamado. Lute pelo seu chamado, que foi dado a você por profecias, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando
a qual alguns se fizeram náufrago ou naufrágio na fé. Entre eles foram Himeneu e Alexandre, que não está o Alexandre citado aqui no texto que nós lemos. Os quais, esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Quem está entendendo, diga um amém. Então, existe uma batalha fora e uma batalha interna para nós defendermos a nossa vida espiritual, emocional, social, familiar e mental. Porque o inimigo está com todos os seus mísseis, com todas as suas flechas apontados para a nossa vida espiritual, emocional, social, familiar e mental. Então nós temos que defendê-la. Nós temos que defendê-la, combater o bom combate. Como ele fala para Timóteo, milita a boa milícia. Milita a boa milícia. Em Mateus 24, 22, está escrito assim. Em Mateus 24, 22 está escrito assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por que foi abreviado? O que é abreviar? Encurtar, encolher, diminuir. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se Jesus viesse daqui um ano, esse é o plano pré-estabelecido. Ano 23, Jesus vai chegar. Não estou falando, não estou colocando data não. Só estou dando aqui um exemplo para você. Se no plano de Deus, Jesus vai vir dia 1º de janeiro de 2023. Aí, esse é o plano de Deus. Mas Jesus vem em junho de 2022. Por quê? Ele encurtou o tempo, porque os escolhidos estão correndo risco. Está dando para você entender aqui? Por que ele abreviou, ele diminuiu o tempo? Por causa dos escolhidos. Não é por causa de governar, não é por causa de governante, não é por causa de anticristo, não é por causa de comunismo, não é por causa de nazismo, mas é por causa dos escolhidos. Por causa de mim, por causa de você, que é um escolhido de Deus. Ele vai abreviar, ele vai encurtar esses dias. Porque se ele não encurtar, até os escolhidos vão se perder. Porque quantos escolhidos já abandonaram, não suportaram. Então, por causa dos escolhidos, o tempo seria abreviado, encurtado. Então eu quero falar para vocês, nós estamos vivendo no tempo que foi abreviado. Nós estamos vivendo dentro do tempo abreviado. O tempo que está curto. O tempo encurtou. Então nós estamos tendo a oportunidade de a qualquer momento acontecer o arrebatamento da igreja. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Porque o tempo foi encurtado por causa dos escolhidos. Porque se ele vier no tempo pré-estabelecido, nenhuma alma se salvaria. Até os escolhidos não aguentariam. Então ele falou, vou encurtar esse tempo, Jesus falando,
que Deus encurtou esse tempo para poder proteger os escolhidos. Então Deus está mexendo no tempo por causa de mim, por causa de você. Que Deus maravilhoso. Que Deus extraordinário. Ele está encurtando para não deixar o Daniel tropeçar. Ele está encurtando, ele encurtou o tempo para que eu e você possamos suportar. Então, me parece que Pedro, se não me falha a memória, disse assim: olha, aguenta mais um pouquinho de tempo. Ele fala bem pouquinho, aguenta mais um pouquinho, que aquele que diz que viria, virá. Aguente mais um pouquinho. Ele chama isso de pouquinho de tempo. É muito pouquinho. Aguenta a mão, está chegando a hora. Aguenta a mão, aguenta só um pouquinho que a hora está chegando. Então nós estamos vivendo numa batalha para defender a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida social, nossa família e nossa vida mental. Nós estamos nessa batalha para defesa. Então eu quero falar uma coisa: quem não tem vida espiritual não precisa se preocupar com isso não. A preocupação aqui é quem tem vida espiritual. Quem não tem, Satanás não está nem um pouquinho preocupado com ele. Aquele que está preocupado com festa. Quando eu falo festa, não é aniversário, não é você fazer um churrasquinho com a sua família, com seus parentes, não é nada disso não. Festa é quando se trata de coisas espirituais. A pessoa está, ao invés de ver um culto, onde ele vai aprender, onde ele vai alimentar, onde ele vai adorar, ele quer dar vazão às suas emoções. Suas emoções. Ele está dando vazão às suas emoções. Ele vem para a igreja, se tiver uma coisa que mexe com as suas emoções, hoje eu vou lá, porque as luzes vão estar tudo apagadas, e vai aparecer lá na frente um homem vestido de robô, acendendo e piscando, dançando, e vai ter lá um show lá na igreja, o show da fé. Aí vem. Isso não edifica em nada. A pessoa entra e o que ele vê, o que ele trouxe, acaba perdendo. Aí ele volta mais vazio do que quando chegou. Isso não alimenta ninguém. Isso não edifica ninguém. Hoje eu vou lá na igreja porque lá vai estar a turma da justiça, né? Como é que chama? Tem um nome lá. Liga, obrigado aí. Liga da Justiça, que são vamos ver quem são os membros da Liga da Justiça? Hein? Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Homens-Aranhas, porque agora para as igrejas não serve um Homem-Aranha não, tem vários Homens-Aranhas, aí colocaram no plural, Homens-Aranhas. Mas quem aí? Superman, Batman e Robin, Hulk, o Homem Verde. Mas quem? Baphomet, quem falou aí? Não, hein? Aquaman, não, tem de Baphomet é lá é o bode lá de outra região. Aí a pessoa fala assim: não, eu vou lá na igreja hoje porque vai estar lá toda a Liga da Justiça. Irmãos, isso não edifica nada nem ninguém.
É isso que as pessoas estão atrás. Tem um vídeo na rede social, aí tá 2 igrejas assim, e numa tá assim, culto de oração, tem 2 pessoas na fila. Aí na outra igreja tem anunciando um show, a fila some de vista. É exatamente aquilo que está acontecendo hoje. As pessoas estão buscando coisas para mexer com as suas emoções. Só com as suas emoções. Então, irmãos, Paulo fala que para Timóteo combater o bom combate e manter a sua boa consciência. Manter a sua boa consciência. O que é consciência? Consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos. Quando a consciência está cauterizada, ela não fala mais, e a pessoa não sente que errou. Então preste bem, Paulo está falando assim, que a pessoa precisa manter uma boa consciência, porque a consciência é a voz secreta da alma, ou reprova os nossos atos. Você já viu quando a gente faz uma coisa que a gente fica assim, puxa vida, não devia ter feito isso? Isso é a voz da alma, é a consciência. Um dia eu estava entrando lá no recanto, aí eu vi um senhor no ponto do ônibus, aí eu sei que o ônibus lá vai, é de hora em hora, hora e meia, aí eu passei direto. Você sabe que no meio do caminho, eu falei, por que eu deixei aquele homem? Virei o carro, fui lá pegar ele, e eu conhecia ele por andar ali, eu falei, onde o senhor mora? Ah, eu moro lá para baixo era para baixo da minha entrada, da onde eu tinha que entrar. Fui lá levar ele em casa, que a consciência não me deixou ir embora para casa. Aí um dia eu estava lá, indo para casa, aí estou vendo um casalzinho com a Bíblia na mão, vindo do culto. Passei direto. Quando eu andei uns 200 metros, olha quem se deixou para trás. Irmão seu. Virei o carro, fui lá, peguei, falei, vocês estão indo para onde? Ah, eu moro lá em cima. Entra aí. Vamos lá. Levei eles na porta da casa dele. Ele falou assim, olha, eu tenho carro na minha casa, estou vindo do culto agora, estou vindo da minha... mas eu não sei dirigir ainda, estou tirando minha carteira. Falei, não, vamos deixar o senhor lá no alto do morro, lá. A consciência, ela é a voz secreta da alma. Então Paulo fala assim, olha, você tem que ter uma boa consciência para que ela possa falar com você. A consciência é uma atalaia dentro de nós. Se nós não ouvirmos a consciência, 1, 2, 3, o que ela fala? O que ela faz? Ela para de falar. Então aí nós ficamos perdidos. Não sabemos se fizemos uma boa ação ou se fizemos uma coisa errada. A consciência parou de falar. E a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos ter uma consciência, e se essa consciência não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Quantas e quantas vezes isso acontece com a gente? Então, a consciência falou, dá ouvido, porque ela é a vigilante que Deus colocou em nós. Ela é o atalaia que Deus colocou em nós. E quando nós deixamos de fazer uma coisa certa que deveríamos fazer, ela fala, você deveria ter feito isto. E quantas vezes isso já aconteceu comigo? Pode ter acontecido com você também. Às vezes a gente fala uma coisa dura com o nosso familiar, aí ele fala, puxa vida, eu não devia ter falado aquilo com ela. Aí você vai lá, olha, me perdoa,
Me perdoa o que eu fiz com você, o que eu falei com você. Me perdoa, porque olha, eu estou mal com isso aí, eu estou muito mal. Isso é consciência. É a consciência te acusando. É a consciência te falando. Para você não cauterizá-la, não matá-la, não suprimi-la, não abafá-la, não fechá-la dentro de uma lata e ela gritar e você não ouvir. Então Paulo está falando da batalha e que nós devemos manter uma consciência. Uma consciência pura, uma boa consciência diante de Deus. E lá em 1 João 3,21 fala sobre a consciência. Se ela não nos acusar, temos confiança perante Deus. Então, irmãos, essa palavra introdutória é para mostrar que nós temos uma batalha externa e uma batalha interna, tanto no corpo de Cristo, mas como também individualmente. Porque aqui, olha, espiritual, emocional, mental, são lutas internas. Familiar e social são lutas externas. Então, quando eu aprendo a identificar isso, aí eu começo a manejar bem a palavra da verdade. É a mesma coisa, você vai no médico, acho que todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Acho que todo mundo, não tem ninguém aqui que não tem um pouquinho de médico. A gente receita remédio para o outro. Eu tomei isso aqui, foi bom para minha dor de cabeça. Pode tomar isso aqui que é bom, mas para o outro lá pode não ser bom, porque talvez ela tenha um tipo de composição lá que vai fazer mal para a pessoa. Por quê? Mas cada um de nós tem um pouquinho de médico, né? Nós queremos. Então, aí por que existe o médico? Porque ele sabe qual é o medicamento que vai te fazer bem. É como se a pessoa que conhece, que está vivendo a vida cristã, sabe qual é o texto que ele vai aplicar para a luta que ele está enfrentando. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Apresente-se a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Porque, irmãos, olha, a batalha é a semente da mudança. É um divisor de água na nossa vida. Quando eu estou enfrentando alguma adversidade, alguma batalha, eu não acho bom. Você acha bom? Não acha. Porque a gente quer que tudo corra conforme nossos planos. Mas vem uma adversidade, aquilo nos leva para baixo. Mas essa batalha que você está vivendo, ela é uma semente. Ela é uma semente que vai produzir mudança na sua vida, mudança para o bem. Ela será um divisor de águas na sua vida, para o bem. Então, olha, nós precisamos vencer ou seremos vencidos. Não existe no meio cristão, servo de Deus, eu acho que eu vou conseguir. Não, ou você vence ou você é vencido. Então, aí nós entramos em outra coisa boa que Deus nos deu. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de coragem, espírito de enfrentamento. Não é covardia, eu vou fugir daquela batalha, não. Ele nos deu o espírito de luta, de enfrentamento. Você vem contra mim com espada, com lança, com capacete, mas eu venho contra você em nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado, e hoje Deus me dará sua cabeça nas minhas mãos.
Aleluia! 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 Então vamos, agora que nós entendemos por que Paulo está falando para Timóteo manejar bem a palavra da verdade, então agora vamos para a nossa primeira batalha, para a nossa primeira luta, a luta espiritual. Aí você, pastor, mas agora que... Irmão, não se preocupe não, que eu vou parar na hora certa, porque Deus já tinha me falado, me mostrado, que hoje não seria suficiente para me falar isso aqui. Então essa ministração vai ser dividida em duas. Então pode ficar tranquilo que nós vamos terminar na hora certa, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira batalha, a batalha espiritual. Nossa batalha espiritual. Tiago, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Até aí? 3 e 4? Então Tiago está falando aqui que a nossa fé, ela é constantemente testada. Eu não recebi fé, e essa fé, ela vem, eu não estou ligando para ela, mas ela está lá no grau que eu recebi em 1975, dia 25 de outubro de 1975. Essa fé que eu recebi lá em 1975, no dia 25 de outubro, num domingo à tarde, ela não está no mesmo grau quando eu recebi. Então ela teve na beiradinha. E aí eu lutei, ela voltou para o nível que eu recebi. Depois ela veio outra vez, ela baixou de nível e ela vai assim. Por quê? Porque todo dia a nossa fé é posta à prova. Tiago está falando ali que a nossa fé, ela é provada constantemente. E quando se fala em fé, está falando de vida espiritual. E não tem ninguém melhor para defender e atacar e proteger a sua vida espiritual como Jesus, que enfrentou cara a cara o inimigo número 1 de Deus e tornou-se inimigo número 1 da igreja. Ele foi inimigo de Deus lá no passado, no Velho Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus veio, ele se tornou inimigo de Jesus. E Jesus foi embora, venceu, foi embora, deu sua autoridade para a igreja, e agora ele é adversário da igreja, ele é inimigo da igreja. Agora ele não luta mais contra Deus, agora ele não luta mais contra Jesus, agora ele luta comigo, ele luta com você. Deu para entender? Então vamos abrir abra sua Bíblia comigo no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Vamos ver aqui, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós encontramos aí, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, assim que Jesus foi batizado nas águas, e batizado com o Espírito Santo, que veio sobre ele a pomba e pousou sobre a cabeça, assim que ele saiu das águas, versículo 1 do capítulo 4, então
foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui Jesus vai ser provado. Aqui está começando a vida espiritual dele, o ministério dele. Aí o que ele fez? Ele ficou em jejum por 40 dias. 40 dias. E tendo jejuado, versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Logicamente, 40 dias e 40 noites, fome. Às vezes um dia dá muita fome. Chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A mesma estratégia usada com Eva. Você está vendo ali a árvore do conhecimento do bem e do mal? Olha como é que o seu fruto é bonito. Concupiscência dos olhos. Mas ele também é bom para se comer. Concupiscência da carne. Mas ele também é bom para dar conhecimento, soberba da vida. Concupiscência, desejo incontrolável. Soberba da vida, altivez, orgulho, quer ser mais, vai para cima, quer ser o melhor, soberba da vida. Aí Satanás vem aqui atrás de Jesus. Ele sempre atua em situações que você está milindre. Preste bem atenção nisso agora. A área da sua vida que está milindrosa. Você já viu quando você tem uma ferida que ela está exposta? Você não pode encostar o dedo. Só de encostar a mão já dói. Aquela área está melindrosa, está sensível. Vou te dar um exemplo aqui. Você teve uma discussão com o seu cônjuge. Aí você fala assim: eu vou sair por aí, depois eu volto, vou esfriar minha cabeça. Aí Satanás fala: opa. Aí ele arruma. Ele pode até se transfigurar numa moça bela que passa na sua frente e olha para você. E você olha, a pessoa olha, e ela dá um sorriso. Por quê? Ali está cheio de demônios, até no meio dos poros. Tem demônio até nos poros daquele corpo. Porque sabe que você está melindroso naquela área, porque você discutiu com seu cônjuge e saiu com a cabeça quente. Então Satanás, agora é a hora de pegá-lo. Agora é a hora de pegá-lo. É agora que eu vou pegá-lo. Aí ele olha e fala: não é possível que ela está me olhando. Aí você olha para trás, não tem ninguém. O olhar é para você mesmo. Porque Satanás, ele provocou lá na sua casa a confusão, e agora você saiu com a cabeça quente, agora ele vai fazer tudo para te derrubar, porque aquela área da sua vida está melindrosa, está sensível. Então ele vem sempre na área sensível. Quando você ter, essa parte nós vamos entrar em família. Para frente lá nós vamos falar sobre isso aí. Quando você tem um problema numa área da sua vida que está melindrosa, é hora de você cair de joelho e ficar ali. Mesmo que você não fale nada, não consiga falar nada, não saia dali. Não saia para esfriar a cabeça, porque você não vai esfriar a cabeça coisa nenhuma. Você vai achar chifre na cabeça de onde não tem chifre.
Me segura, Jesus, eu não posso sair. Me segura, Jesus, eu não posso sair. Jesus estava com fome. Satanás se apresenta para ele: se você é filho de Deus, prove para mim, transforme essas pedras em pães. Olha, quem está sem comer 40 dias, falando em comida, meu irmão. Ontem os irmãos vieram fazer aqui a sanitização, até lembrei disso aí agora. Veio fazer essa sanitização aqui, porque nós estamos fazendo ainda 2 meses, 2 vezes por mês ainda. Ele veio fazer aqui, e a loja vizinha ali estava fazendo almoço. Aí o rapaz falou: puxa vida, que cheirinho de comida, que eles vieram na hora do almoço, né, João? Que cheirinho de comida, rapaz. Qualquer dia eu vou vir aí comprar uma comida ali, porque aí o colega dele também que é crente, todos os dois são crentes. Ele falou assim: você está em jejum 21 dias? Aí o Jonas falou: poxa vida, não sei como você está tentando ficar em pé. Eu falei: não, meu jejum é aquele de Daniel, é de não comer chocolate, beber refrigerante, mas eu posso comer qualquer coisa. Esse jejum de Daniel aí não é só de 21 dias não, esse jejum tem que ser de anos. Porque de 21 dias, fala assim: não vou comer chocolate durante 21 dias, depois terminou, você vai lá e compra uma caixa de bombom e abusa tudo. Aí falou: qualquer dia eu vou vir aqui comer, pegar comida. Então, quando você está com fome, porque era hora de almoço, eles não tinham almoçado ainda, e a dona estava fazendo uma comida ali, que veio, o cheiro veio todo para cá, e ele deu vontade de comer. Então, quando a gente está com fome, dá vontade de comer. Aí você dá tudo para você poder ter um prato ali na sua... Você está jejuando, alguém fala em comida, dá vontade de comer na hora. Então Satanás falou assim: ele está melindroso, ele está sensível na parte física. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, ele sabia manejar bem a palavra da verdade. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou comer comida, mas eu vou me alimentar pela palavra. Está dando para você entender? Ele aplicou a palavra na tentação da concupiscência da carne, do desejo exagerado, incontrolável da carne. Aí Jesus combateu com o quê? Ele não falou: Satanás, eu sou filho de Deus, eu não tenho que provar nada para você, sai fora daqui, não. Ele falou: também está escrito, Satanás. Ele usou o quê? A palavra, Bíblia, porque Jesus sabia manejar bem a palavra da verdade. Satanás foi embora, mas o tentador nunca desiste. Ele volta, pega Jesus e leva Jesus no pináculo do templo. Está aí versículo 5. Transportou Jesus, ele estava no deserto, ele carregou Jesus até Jerusalém e colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, versículo 6, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Como Jesus usou a palavra para combater Satanás, Satanás fala assim: eu vou usar a mesma tática dele, eu vou usar a Bíblia. Ele poderia testar, assim, está escrito no Salmo 91, verso 11. Pode olhar aí no verso 11 para você ver aí. Salmo 91, verso 11. Exatamente o que Satanás citou. Só que ele citou o quê? A Bíblia ao contrário. É isso que é a heresia. O herético faz isso aí. Quem vai pregar hoje vai ser o pastor doutor em hermenêutica, que é a regra de interpretação. Ele é teólogo,
que estudou a respeito de Deus, então o que ele falar é verdade, mas ele pode usar a Bíblia de forma invertida, como Satanás usou aqui. Ele quis fazer Jesus provocar o suicídio, porque está escrito que você não vai morrer, os anjos vão te amparar. O que é isso? Soberba da vida. Seja soberbo, tenta Deus, porque a concupiscência da carne joga a pessoa para baixo, a concupiscência dos olhos joga a pessoa para baixo. Agora, a soberba da vida coloca a pessoa para cima. Aí é complicado. Então, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito que os anjos vão te amparar. Você é Deus, você é o Todo-Poderoso, os anjos vão te amparar. Pode pular, Jesus, que eu estou aqui te segurando. Jesus virou para ele e falou: olha, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, ele aplica a palavra no momento certo, para a tentação que estava vindo sobre ele, ele usa o texto certo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou atravessar a rua sem olhar porque o anjo está comigo. O carro vai atropelar você com o anjo e tudo. Você está tentando Deus. O marido está conversando com a mulher lá, esposa, maravilha. Aí ela fala: olha para frente. Não, o anjo está aqui do meu lado aqui, vamos continuar no nosso papo. Mas o que houve? Falei para você olhar para frente. Mas eu achei que o anjo estava aqui. Você está tentando Deus, mano. Está usando a Bíblia invertida como Satanás usou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás vai embora. Aí ele volta. Aí ele leva Jesus no alto de uma montanha. Monte bem alto. Lucas registra isto. Lucas fala assim: levou Jesus num alto monte e lá, num momento, mostrou todos os reinos e a glória deles. Eu venho meditando nisso aí. Como é que Satanás mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles para Jesus num momento? O que ele usou? O que ele usou para fazer isso aí? Ele usou uma tecnologia que hoje está sendo implantada na igreja. E eu vou mostrar para vocês. Ele usou a imagem virtual. Ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e a glória deles, e falou assim: olha, tudo isso aí eu vou te dar porque foi a mim dado. Foi dado a ele lá no Éden, por Adão e Eva. Tudo isso foi me dado, então eu te darei se você prostrado me adorar. Aí Jesus falou: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestará cultos. E usou a palavra novamente, e aí Satanás foi derrotado. Aí o que aconteceu? Os anjos desceram do céu com um banquete e serviram a Jesus. Depois da luta, vem um banquete. Por isso que nós não podemos ceder à tentação, porque a vitória é certa e o banquete vem logo após a luta ser vencida. Então, já vou encerrar aqui. Qual foi a tecnologia que Satanás usou? A tecnologia virtual. Ele mostrou os reinos para Jesus num telão. E hoje está acontecendo isso nos Estados Unidos, e já veio para o Brasil, e tem igrejas que já estão adotando isso aí. Ele é representado por um avatar, um bonequinho, chama metaverso. As pessoas em casa usam óculos, entram numa igreja virtual, ele escolhe qual bonequinho que ele vai ser, até sala para as crianças, até as criancinhas Satanás está pegando. Está assim, ele entra na igreja, uma igreja grande, está escrito assim, Kids, é a sala das crianças.
Aí ele vai no corredor, aí ele entra no auditório, tá as cadeiras lá, tudo virtual, de casa. Ele tá entrando no culto lá de casa. Ele pode estar comendo pipoca, ele pode estar bebendo cerveja, ele pode estar fumando, mas ele está entrando na igreja. Agora, virtualmente. E lá ele escuta a mensagem. Aí ele fala assim: eu sou o bonequinho, o avatar tal. Eu sou esse bonequinho aí. Aí o pastor prega: quem quer aceitar Jesus? Aí o bonequinho que ele representa, aquele avatar, ele vai lá, se levanta do banco, vai lá na frente. E aí a pessoa fala assim: ó, hoje 100 e poucas pessoas no culto e 6 aceitaram Jesus. E aí vão para o batismo, batizados virtualmente. O bonequinho é batizado e a pessoa está lá tomando cerveja e é batizado lá na igreja. Olha o que Satanás está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está tirando a última coisa que a igreja tem, que é o que? Comunhão. Culto presencial. Ele está tirando isso da pessoa. Você não precisa mais ir na igreja. De casa você participa do culto, toma as decisões. Aí o dia do arrebatamento fala assim: mas eu batizei. Não, que batizou foi um bonequinho lá. Você não foi batizado não. Olha o perigo, irmãos. Olha o que Satanás está usando. A tecnologia que ele usou com Jesus, está usando hoje na igreja. Ele ofereceu um reino virtual para Jesus. Satanás está oferecendo uma igreja virtual para os eleitos do Senhor hoje. Preste bem atenção nisto. Não vai demorar isso chegar para Juiz de Fora. Então, irmãos, o que a Bíblia diz? Hebreus 10, 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, ainda mais que o tempo se aproxima, o momento se aproxima. Satanás pegou a mesma arma virtual para mostrar os reinos e a glória deles para Jesus virtualmente. Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Jesus o expulsou: somente ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestará cultos. Satanás foi embora. Jesus rejeitou. Se Jesus rejeitou, nós temos também que rejeitar. É a última atacada de Satanás sobre a igreja: tirar a pessoa do meio do culto. Tirar a pessoa do culto. A Bíblia, desde os tempos antigos, vem mostrando, lá no capítulo 2, capítulo 4 de Atos, e todos os dias os irmãos estavam reunidos no mesmo lugar, e ali eles comiam juntos, oravam juntos. Irmão, não tem nada substitui isso. Nada substitui a sua presença no corpo de Cristo. Nada. Não tem boneco de avatar. Não tem igreja virtual que substitui, ainda que seja uma garagem debaixo de uma casa. Ali está reunindo o povo de Deus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Não é onde estiver 2 ou 3 bonequinhos, não é onde tiver 2 ou 3 avatar, não é onde tiver 10 avatar, eu estarei no meio deles. Não, Jesus não falou isso. E se eu já falo para você aqui agora, se algum pastor assumir isso aí, sai fora. Você que está me ouvindo agora pela rede social, cai fora, porque essa é a última arma de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Proteja a sua vida espiritual. Proteja. Eu quero dizer, se tiver um dentro da igreja, ou 2, Jesus vai estar ali. Jesus não vai estar em nenhuma igreja virtual. Satanás é muito esperto. Muito esperto. Mas graças a Deus, que Deus está levantando homens ainda de Deus. Tem muitos homens de Deus espalhados por aí. Não são muitos, mas
Tem homens de Deus escondidos por aí, que Deus vai levantá-los cada vez mais forte. Vamos prestar atenção nisso agora, porque esta é a última cartada de Satanás: tirar as pessoas do culto. Amém? Defenda a sua vida espiritual. Mantenha a sua vida espiritual. Então eu volto aqui a falar sobre Paul Washer. Eu quero fazer um desafio aqui. Quero fazer um desafio para quem está na internet me assistindo. E um desafio para os irmãos que estão aqui. Eu desafio você a assistir um vídeo do pastor Paul Washer. Anota o nome dele aí, vou passar para você. Eu desafio você que está em casa aí a assistir um vídeo do pastor Paul Washer. Vou dar aqui o P-A-U-L, quem quiser anotar aí, W-A-S-H-E-R, para quem quiser anotar. Paul Washer. Não esquece não? Depois você entra na internet e coloca lá, pastor. E se você ouvir uma das mensagens dele quando ele era mais novo, você vai ficar com o olho desse tamanho. Tem muitas pessoas achando aí que a coisa é brincadeira. Então eu desafio você que está me assistindo aí. Se alguém fala assim que aquele cabecinha branca lá, baixinho, ele é muito exagerado, fala muita coisa que não deveria falar, assusta as pessoas. Então, assista pastor Paul Washer. Depois me fala, põe nos comentários depois no vídeo. Eu desafio. Ouça ele, assista ele até o fim. Vamos ver se a pessoa que está me assistindo vai aguentar ouvir pastor Paul Washer até o final. Amém? Eu paro por aqui e que Deus nos abençoe. Primeira batalha: proteja a sua vida espiritual. E como eu protejo? Com a palavra de Deus. Está escrito. Vamos falar. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Amém. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Por gentileza, vamos orar. Domingo que vem, sequência desta mensagem. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Senhor, me encha do Espírito Santo e me ajude a defender a minha vida espiritual, porque nós estamos vivendo, Senhor, os dias, o tempo resumido, o tempo abreviado, porque senão nenhuma alma salvaria, ou nenhuma alma se salvaria. E o Senhor fez isso por causa dos escolhidos. E eu sou um escolhido do Senhor. O Senhor está mexendo no tempo, Senhor, por minha causa. Então eu te agradeço, Senhor. Me dá força para que eu possa defender e cuidar da minha vida espiritual. Em nome de Jesus, faça a sua oração agora. Faça o seu pedido. Nosso Deus e nosso Pai, abra a comporta dos céus e derrame a unção do Espírito Santo sobre esse lugar. Encha o teu povo do Espírito Santo, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de enfrentamento, de batalha. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome. E a batalha é a semente da mudança. A batalha é um divisor de águas da nossa vida. Ó Deus, abra as comportas dos céus e derrame o Espírito Santo agora sobre o teu povo nesta manhã. Derrame o Espírito Santo sobre aqueles que nos assistem pela rede social. Abra as comportas dos céus e derrame a tua unção, derrame o teu poder, derrame o Espírito Santo. Em nome de Jesus, encha-nos, 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 em nome de Jesus.
para todo sempre. Amém, amém. Aleluia! Vamos aplaudir aquele que vive e reina para sempre! Glória! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! 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 Aleluia!